Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Jujutsu Kaisen e One Piece. Pois é, cara, e sem mais enrolações, vamos começar com o retorno de Jujutsu Kaisen, episódio 14, um episódio muito interessante, cheio de informações e picuinhas, onde nós temos aqui o início, do enfrentamento entre as escolas, tanto de Kyoto quanto de Tóquio, muito amistoso inclusive, ironia, pois é. Vamos começar falando primeiramente sobre as maldições aqui. Nós temos o Jogo e o Mahito falando ali sobre o plano do Getou, né, que também tá ali na cena. E basicamente eles estão conversando sobre as tentativas falhas aí então de ter acesso ao Sukuna. Só que o Mahito acaba convencendo o Jogo a seguir o plano do Getou. E assim, o Jogo ele já deu a cal ali, né? Pode ser que eles acabem morrendo tentando fazer esse plano aí louco do Getou de despertar o Sukuna. E ele topa. Tá beleza, pra ele tá valendo. Contanto que eles estejam por cima, quando a história toda acabar, não tem problema se ele morrer. Então, bem interessante, porque apesar deles estarem do lado errado da história, eles acreditam fortemente que eles estão fazendo o que é certo, né? Eles estão aqui fazendo tudo que eles podem pra conseguir atingir, pra conseguir, entre aspas, salvar aí as maldições, né? Como se elas fossem vítimas da situação toda. Será que elas são? Então pois é. Enfim, só é papo pro outro dia. E o plano do Getou é fazer com que o Itadori coma os dedos do Sukuna para que ele perca o controle e assim eles tenham um acesso mais fácil ao Sukuna, né? E também porque o Sukuna muito poderoso vai destruir todo mundo que estiver no caminho dele também, né? Tem esse detalhe também. Mas, enfim, esse é o plano do cara, mas a gente sabe que tem um outro plano aí por fora, né, que envolve as maldições, que aparentemente o Getou ele considera elas descartáveis ou algo assim. Mas a gente não sabe exatamente qual é esse plano dele. Bom, agora falando sobre as escolas, né, a gente tem aqui, então, o Gojo aloprando pra caramba, né, tentando mostrar ali o Itadori como se fosse uma grande surpresa pra todo mundo. Muito engraçado essa parte. E nós vemos então finalmente todos os alunos do colégio de Kyoto juntos. A Mai e o Todou a gente já tinha visto. Agora a gente vê também a Momo, que parece ser uma bruxinha ocidental. A gente tem um robô. Pois é, de um lado a gente tem um panda, do outro a gente tem um robô, que é o Ultimate Mekamaru. Nós temos um tal de Kamo, que na verdade Kamo é o nome da família dele. E ele carrega com muito orgulho esse nome aí. Aparentemente essa família é uma família tradicional muito importante. Também tem a Miwa, que estava andando com o Gakuganji. Nós temos a Iori, que seria a líder, a mentora dessa galera toda. Funcionaria como o próprio Gojo, no caso para Tóquio. E nós temos o Gakuganji, né, que é quem manda na parte de Kyoto aí dos exorcistas. E finalmente o Gojo aparece e mostra o Itadori ali, que é bem engraçado. Porque a ideia seria fazer uma surpresa para emocionar os amigos do Itadori. Só que eles ficam com raiva do Itadori porque ele estava escondido, né? Ele escondeu que estava vivo esse tempo todo. Eles ficaram... Foi mais de um mês que eles estão sem se ver. Então tipo, putz, caramba. Pois é. Isso não deu muito certo, né? E a galera, inclusive, de Kyoto tá nem aí pra ele. Com exceção do diretor. Esse ficou bolado, ficou revoltado. E o Gojo esfrega na cara dele que o Itadori tá vivo, ainda tem essa. Pois é. Inclusive, cara, ele tá muito aloprante nesse episódio, o Gojo, na boa. Ele também zoou pra caramba a tal da Iori, que é muito engraçado. Mas enfim, na outra metade do episódio, nós temos a seguinte situação. A gente vê um pouco mais sobre os personagens ali do colégio de Tóquio, que tava faltando. A Maki a gente já sabia tudo que ela podia fazer, que ela usa armas mágicas e tal. E também aquela faquinha que o Itadori estava usando, aquela faca para derrotar as maldições, aquela faca que quebrou era dela. Pois é, ela perdeu uma arma aí e ela tá bem bolada com o Itadori por causa disso. E também com o Gojo. A gente também tem aí o Inumaki, que a gente descobre mais ou menos como é que funciona o poder dele, que ele tem a habilidade de Palavra do Poder. O cara é um Dovahkiin, basicamente. O que acontece é que tudo que ele fala tem poder, literalmente, as palavras dele têm poder. E esse poder pode ser perigoso tanto para as pessoas com quem ele interage, como também para ele mesmo. Ele mesmo pode acabar se machucando ali, dependendo do que ele fala. Então ele tem que usar palavras
específicas para conseguir se comunicar com as pessoas. Por isso que ele fala de uma maneira esquisita. E o panda é o panda. A gente ainda não sabe muito qual é a história dele aí, por que um panda virou um exorcista. Mas deve ser por questões parecidas com um robô, vai. Eu acho que algumas criaturas irracionais ou até inanimadas podem adquirir consciência devido à energia amaldiçoada. Eu acredito que seja esse o negócio. Mas enfim, também foi mencionado ali um pouco como é que funcionam as regras desse torneio, né, dessa competição, essa gincana amistosa que tá rolando entre os colégios. E a gente descobre que o primeiro dia, a gincana vai ser o seguinte: eles vão soltar uma maldição de nível 2. De nível 2. E essa maldição ela vai ficar correndo por aí. A ideia ali, o objetivo é exorcizar essa maldição. Quem exorcizar primeiro, leva. Mas também vão ter outras maldições mais fracas para eles lidarem ali no caminho. E eles vão valer como se fossem pontos, vai? Se eles não conseguirem atingir o objetivo até o pôr do sol, ganha quem fizer mais pontos com essas maldições mais fracas. Então é bem interessante essa parte aí. E na próxima gincana é que vai ser o X1 ali entre eles. Bem interessante. E bom, fora isso tudo que eu já falei, ainda tem a questão aqui do colégio ali de Kyoto, porque a gente vê que o Gaku Ganji não aceitou muito bem o retorno do Itadori, e ele já tá criando ali planos e picuinhas para conseguir matar o Itadori na gincana, inclusive fazendo parecer que é um acidente de novo, igual como foi lá da outra vez. Só que tem um agravante nessa história, porque o tal do Todou, ele não tá nem aí pra essa história. Ele quer ver lá a diva dele lá, ele quer ver lá a garota lá que ele gosta pra caramba, famosa, e ele não tá nem aí pra essa história, né? Mas ele acha que se garante, né? Com a força dele, ele acha que ele se garante. E ele acaba não seguindo o plano. O restante acaba então concordando de partir pra cima do Itadori, mas não todo mundo junto por causa do Inumaki, inclusive porque ele tem aquele poder de voz. Se todo mundo for pego na mesma região, vai ser complicado. Eles perdem basicamente. Então eles têm que fazer um jeito ali de todo mundo atacar o Itadori, mas não todo mundo junto, pelo menos, vai? Não todo mundo junto no mesmo espaço pra não dar problema. Eles têm muito aí o que pensar até começar de fato a competição. E de novo, mano, coitado do Itadori, o cara vai ser caçado pelos exorcistas, né? Isso porque ele tá do lado dos caras, imagina se não tivesse. Pois é, loucura, né? Loucura demais. Enfim, tô esperando já o próximo episódio, que vai ser muita treta, né? Vai ser muita treta, com certeza. E agora falando sobre One Piece, episódio 958, um episódio que é basicamente uma grande aula de história, com bastante coisa interessante aí, muito espaço para teorias, nossa, muito espaço mesmo, e algumas discussões interessantes. Vamos primeiramente começar com a discussão que está tendo ali o Fujitora e o Akainu, onde o Akainu tá falando meio que até com certo deboche ali com o Fujitora sobre a abolição do sistema de Shichibukai, porque o Fujitora nunca escondeu que ele é contra esse negócio aí. Só que ele alerta, assim, o Akainu alerta o Fujitora de que essa mudança repentina vai ter consequências. E quem vai ter que lidar com as consequências? A Marinha. Pois é. E acontece que o Fujitora, ele responde o Akainu pedindo para que ele acredite no grupo especial de ciência da Marinha. Olha, falou em ciência, falou em tecnologia. Eu acredito que então eles têm alguma coisa implementada aí, alguma coisa nova para usar contra os Shichibukais que vão fazer a diferença. Porque no passado os Shichibukais não eram uma força muito fácil de segurar. Por isso que existiu inclusive esse sistema aí que transformou esses piratas em Shichibukais. Então, cara, não seria assim nada difícil se imaginar que eles têm alguma coisa nova para apresentar para essa galera agora, né? Enfim, além disso, a gente tem também aí durante o episódio o Sengoku. O Sengoku, ele tá praticamente ali, vai auxiliando, orientando ali essa nova geração de marinheiros. Lembrando que o Sengoku ele tá aposentado, então ele não manda em mais nada, tá? Inclusive tá aposentado escrito na roupa dele, só para deixar bem claro. E acontece então que junto ali com um marinheiro ali que o nome é Brunil, eles começam a falar ali sobre tudo que está acontecendo, essa questão aí da Big Mom e do Kaido se aliando, e isso acaba envolvendo outros assuntos que
o nosso queridíssimo Sengoku acaba então mencionando aí para essa nova geração de marinheiros. Primeiramente, ele explica que a Big Mom e o Kaido, assim como o Barba Branca, faziam parte de um grupo pirata muito temido e poderoso no passado, conhecido como Piratas Rocks. E quem mandava nesse grupo pirata é um cara chamado Rocks de Shibaek. Ele é o responsável então por juntar essa patota inteira aí. Eles eram piratas completamente insanos, eles matavam inclusive uns aos outros, segundo as histórias dizem, só por não gostar mesmo um da cara do outro. E assim, esse grupo muito esquisito, né, eles se juntaram de uma maneira bem inusitada. Eles estavam lá naquela ilha Colmeia, aquela ilha pirata que a gente vê o Barba Negra, que aqui ela é chamada de Chumbo Grosso, mas na verdade o nome em japonês é Hachinozu. E basicamente estava acontecendo algum esquema ilegal nesse lugar que juntou os primeiros Rocks, juntou os primeiros Piratas Rocks. E daqui pra frente eles começaram a fazer diversos atentados em diversas partes do mundo. E não só isso, eles estavam também procurando informações sobre histórias passadas, histórias que o governo mundial estava tentando esconder. E foi isso que fez eles baterem de frente com o governo mundial nessa época. E até que em um dado momento aconteceu um incidente conhecido como o incidente de God Valley, onde o Garp luta contra os Piratas Rocks e a princípio ele venceu os Piratas Rocks, inclusive ele teria derrotado o Shibaek. Só que o que acontece? Tem uma parte da história aí que não é contada, que o Garp não fez isso sozinho, não é só ele e os Minions da Marinha. Na verdade, os Piratas Roger estavam também lá em God Valley, pois é. Além disso, também é mencionado aqui que o Garp, por causa do que aconteceu nesse incidente, ele não gosta de falar muito sobre os atos de heroísmo dele, porque ele teve que proteger os Tenryobitos. E o Garp abertamente ele não gosta nem um pouco dessa galera, já deixou isso claro mais de uma vez, inclusive. E ele acaba defendendo essa galera aí, apesar de eles serem pessoas completamente, né, enfim, não vou nem entrar em muitos detalhes aqui, deixar pra lá, né. Só que ele é tido como um herói de guerra, como se ele tivesse derrotado sozinho esses piratas. E o Roger meio que ele meio que ficou escondido nessa história toda aí, tá? Enfim. Vale mencionar também a aparência do Garp, né? Que ele tá parecendo um gaúcho. Se botar um bigodinho ali e um chapéuzinho, vai ficar igualzinho um gaúcho ali. Muito parecido a roupa dele, aliás. Enfim. Acontece que, cara, isso choca, né, a galera toda. E aí eles acabam falando um pouco sobre essa galera aí, os Piratas Rocks, né? Além da gente ter o líder deles e essa galera mais conhecida, que é a Big Mom, Barba Branca, Kaido, nós temos também outros nomes aqui. E esses nomes chamam bastante atenção também. Chique, o Leão Dourado, que já apareceu em um filme, mas não é canônico, porém a aparição, vamos dizer assim, o personagem Chique que tá naquele filme é canônico, só a aparição dele que não foi a princípio. Tem o Silver Axe, que é o Machado de Prata. Nós temos o Capitão John, esse aqui também apareceu, tá? Ele e o Chique apareceram. O Capitão John ele aparece lá em Thriller Bark, se eu não estou enganado. E ele é extremamente poderoso, ele só perde porque como zumbi ele tem um ponto fraco muito específico que faz com que ele perca, mas é só por isso, ele é imparável a princípio, naquele momento da história. E tem o tal do Wang Zi, que é conhecido aqui como Oshoku, tá? E essa galera, todos eles eram ridiculamente poderosos e todos eles tiveram nome, tiveram muita fama, né? Mesmo depois aí da dissolução do bando pirata dos Rocks, né? Enfim, cara, realmente aconteceu alguma coisa muito bizarra aí em God Valley, que aliás, depois do incidente que aconteceu lá em God Valley, a ilha sumiu. Pois é, cara, a ilha desapareceu, ninguém sabe aonde está God Valley, ninguém tem ideia de onde está essa ilha, o que aconteceu com ela, se ela foi destruída. Aparentemente não houve uma Buster Call para lidar com essa ilha, então alguma coisa aconteceu que ela simplesmente desapareceu do mapa da história também. Ninguém nem sabe que essa ilha existe, o que é bizarro também. Enfim, né? E aí depois eles acabam mencionando que a recompensa dos piratas mais procurados do mundo e tal
E aqui o que vale mesmo de interessante é mencionar aqui um pouco sobre o Barba Negra, e aqui a gente acaba tendo essa menção de que ele tá nessa ilha conhecida como Chumbo Grosso aqui em português. A gente também tem o Shanks, né, de que a tripulação dele, em média, tem recompensas mais altas do que outros bandos piratas e Yonkous. Então, não é só o Shanks que é poderoso, mas o próprio bando pirata dele também tem uma recompensa mais elevada que a maioria. Também tem a questão do Kaido, que ele era um aprendiz durante a passagem lá nos Piratas Rocks, ele era um iniciante ali, era um cara novato no bando, mas ele já era conhecido por ser extremamente forte. E também vale mencionar que durante o episódio, tanto Big Mom quanto Kaido são referidos pelo Sengoku como sendo mais fracos naquela época. Eles tinham poderes diferentes naquela época, habilidades diferentes do que eles têm hoje em dia. Então, pode-se dizer que muita coisa mudou de lá pra cá, né? Principalmente por parte do Kaido, pra quem já acompanha o mangá inclusive. Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. Mas enfim, acontece então que eles começam a falar sobre o perigo que é a Big Mom e o Kaido juntos. E nesse momento o Akainu interrompe o Sengoku falando para eles esquecerem disso. Esquece essa história porque a gente não vai lidar com eles agora. E ponto final, quem manda é ele, né? Ele que é o cabeça. E o Sengoku não, beleza, eu tava só dando uma orientada aqui na galera, explicando algumas coisas aí sobre história e tal. Mas beleza, vou me retirar, né? Vou sair daqui. Pois é. Porém, entretanto, contudo, todavia, antes dele ir embora, ele fala com o Akainu sobre o que tá acontecendo. Cara, ele tem uma fala que é sensacional, cara. Sensacional. Ele menciona o seguinte, ó. Quem não conhece a história não pode prever o futuro. Isso aqui é bem interessante, cara. Se a gente descobrir o que tá acontecendo, é basicamente pra gente isso aqui, né? Se a gente descobrir o que tá acontecendo, a gente pode ter uma noção real do que vai se desencadear lá no final da história de One Piece. Basicamente isso. E também ele acaba mencionando aqui sobre o Oden. Pois é, ele acaba mencionando aqui sobre o Oden. O Akainu só conhece ele do bando do Barba Branca, mas o Sengoku fala que ele foi também dos Piratas Roger. Então em algum momento ele migrou de bando por alguma razão. E também ele menciona que é muita coincidência que diversos piratas poderosos estão se juntando em um ano. Isso não é uma coincidência, segundo o Sengoku. Falando pro Akainu que tipo assim, eu acho que você deveria realmente dar uma olhada, né? Uma indireta que ele manda aqui pro Akainu. Eu acho que você realmente deveria dar uma olhada em um ano, né? E ele sente isso, o Akainu percebe porque ele faz uma cara bolada, ele vira ali pro Sengoku e ele fica fazendo uma cara de poucos amigos. Enfim, Sengoku mandou a indireta. O ano é um lugar importante. Não é porque eles estão lidando com Shichibukais que eles têm que esquecer essa aliança entre a Big Mom e o Kaido. Aliás, vale mencionar aqui, né, que essa galera descobriu muito rápido essa aliança entre a Big Mom e o Kaido. Perigosamente rápido. Pois é. Então, cara, as notícias correram já, essa história aí do X-Drake lá, que repassou a mensagem pro Kobe, já foi rapidaço, né? Para as autoridades maiores aí do alto escalão da marinha. Caramba, bem interessante de ver. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Temos Taverna do Bacon, link na descrição. Fale lá comigo e com outros influenciadores se você quiser. E valeu, nerds. Fui!